Olá, boa noite. Boa noite, Alma. Estamos só aguardando mais alguns minutinhos para ver se chega mais gente. E aí a gente começa a aula de hoje. Então, pois bem, né, gente? Vamos dar início a mais uma rodada de conversa e apresentações aqui, além, é claro, iniciar a nossa aula de hoje falando mais sobre estatística. Todos vocês me ouvem bem? Está muito baixo? Ou tá tudo ok? Tá todo mundo aí? Sei que todo mundo deve estar aí na correria do dia a dia. Áudio ok, né? Obrigado, Bianca, Renata, Elma. Então vamos começar, tá? O que a gente vai fazer aqui hoje, né? A nossa primeira unidade, né, que envolve introdução a conceitos da estatística, a gente vai frisar bem algum desses conceitos, trazer alguns exemplos, algumas atividades aqui para a gente compreender melhor esses conceitos, tá? Então, eu vou aproveitar um pouco do material que eu produzi para vocês, que está lá disponível na plataforma de aula de vocês, pegar alguns exercícios que eu tenho aqui em mãos, trazer algumas coisas do livro também, que eu indico como a nossa bibliografia básica e a que eu mais vou utilizar, esse livro, que ele é bem completo, e discutir, ver que vocês estão entendendo bem, se quer que reforce algum outro tipo de conceito. Então, ou seja, eu vou misturar um pouco de cada coisa aqui na aula de hoje, tá? E aí, o que a gente tem, né? A primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é esse último slide que eu cheguei a colocar para vocês, que era sobre a bibliografia básica, tá? Eu tinha colocado a bibliografia básica inicialmente, quando a gente estava com a proposta de abrir o curso no CEMEP, e aí eu revisitei ele essa semana, então os livros mesmo que a gente vai trabalhar na bibliografia básica são somente esses três, e eu vou focar muito nesse carinha aqui, nesse livro bem interessante que fala da estatística para a economia e administração, tá? Eu vou colocar ele aqui no chat porque ele é uma das bibliografias que estão disponível aqui na plataforma Pearson, tá? Então, ou seja, é um livro que está disponível aqui na biblioteca e eu acho bem interessante. Até estava conversando aqui com o pessoal, eles vão colocar as páginas aqui de 1 a 23, tá? Então, vou até voltar aqui na capinha dele para vocês como é que ele é, ó. É Estatística para Administração e Economia da 10ª edição. Então, ele está disponível na biblioteca virtual. Então, vocês podem consultar a todo o instante. E aí, o que eu recomendo a vocês, aqui a partir da página 1, eu tenho exatamente tudo que eu preciso para essa primeira unidade da nossa disciplina, que é falar de estatística, dados e pensamento estatístico. Principalmente esses dois tópicos aqui, né? Que eu falo de elementos fundamentais da estatística, os tipos de dados e a coleta de dados, tá? Porque já na unidade 2, eu já vou trabalhar com uma coisa chamada técnicas de amostragem, eu vou até utilizar uma outra bibliografia, que é a do Levin, né? Que também vai ser disponibilizado para vocês tudo isso aí. Eu vou até deixar aqui no chat para não esquecer depois, essas duas bibliografias, quem já quiser aproveitar esse momento e ir estudando, tá? São duas bibliografias que estão disponíveis, né? Então, nós estamos falando aqui do McClave e do Levin. Então, para essa primeira unidade, basicamente, tá? Eu tenho o McClave, que é da Estatística para Administração e Economia, e o Levin, que é Estatística para Ciências Humanas, tá? Todos os dois têm lá na biblioteca virtual, vocês vão poder consultar. Mas hoje eu vou ficar somente com essa bibliografia do McClave, né, que é da Estatística para Administração e Economia. E aí, o que a gente vai falar, né? Basicamente, o que a gente vai falar nessa parte aqui de introdução à estatística, né?
Então, eu vou conceituar todos os principais termos da estatística e entender os tipos de pesquisa e dados trabalhados na estatística. Então, a primeira coisa, entrar nesses conceitos e tudo mais, né? Isso aqui é uma figura que eu gosto de mostrar muito, né? O que as pessoas pensam que a estatística está nesse quadro aqui ao lado, né? O que realmente é você produzir informações gerenciais que são, né, produzidas de forma às vezes instantânea, ou então ela já me traz a informação que eu preciso. Eu tenho que fazer uma pergunta, eu já coleto o dado e eu mostro qual é a informação. Essa aqui eu posso dizer que é a vida que o Gabriel teve na hora de estudar estatística, mas vocês não vão precisar entrar nessa pauta aqui, né? Vai ser um pouco mais simples. A pauta suas é vocês tentarem entender de forma clara e simples o que esse tipo de informação pode chegar para você e o que vocês podem tomar de decisão na gestão de um hospital, na coleta de dados, na transformação desses dados em informação, tá? Então, é só para exemplificar um pouco disso. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu queria fazer uma observação muito grande nesse tópico aqui, tá? Que é o tipo de pesquisa. Muita gente confunde pesquisa com tipo de dado, tá? Então, vamos supor que vocês estão no final de um curso de graduação e vocês têm que escolher qual caminho tomar, ou talvez até os dois. Que é como eu vou fazer a minha pesquisa, científica, acadêmica ou até experimental, né? Ou no trabalho. As pesquisas elas se dividem naquela que a gente chama de qualitativa e quantitativa. Uma pode complementar a outra perfeitamente, mas a estatística está muito inserida na quantitativa, tá? Que vocês verem nessa definição, a qualitativa ela tem muito caráter exploratório. É um lugar onde está muito obscuro e eu não conheço nem o tipo de dados que eu posso trabalhar, tá? E quando eu falo dado, né, você tem que pensar um pouco assim, ó, cara, isso aqui é dado, planilha de Excel. Cada informação que eu tenho numa célula aqui é como se fosse um dado. Então, por exemplo, o cliente 1 eu só sei que o gênero dele é masculino porque eu coletei esse dado. Eu fui lá, pediu esse cliente um a preencher um questionário onde tinha uma pergunta que era qual o seu gênero? Qual a resposta que ele poderia dar? Masculino e feminino. Então, quando eu coleto dados dos quais eu quantifico no final, ou seja, o resultado da minha pesquisa no final é quantitativo, nós estamos falando de estatística, nós estamos falando de análise de dados. Agora, quando eu tenho uma pesquisa do tipo qualitativa, veja que olha o cunho, o que ele vai tomar de decisão no final. Ele tem caráter exploratório, isto é, estimula o entrevistado a pensarem. Então, eu avalio muito a percepção entrevistado. Então, na pesquisa qualitativa, você não preocupa muito com a amostra, porque você ainda está desenvolvendo o estudo. E aí o interessante é que você vai entrevistar o cara e vai fazer muitas perguntas abertas, ou seja, você vai ouvir a opinião do seu entrevistado e debater junto com a referencial teórica, a referência teórica sua de outros autores, de outros pesquisadores. Então, o produto final que você tem desse tipo de pesquisa qualitativa é muito mais o que? Uma discussão, um debate entre opiniões de diversos autores e do mesmo do que você observou da sua amostra, da sua pesquisa que você realizou. Agora, na pesquisa quantitativa, não. Eu vou transformar toda a coleta dos meus dados num resultado final que a gente disse aqui, ó, uma planilha eletrônica. Então, ou seja, uma das ferramentas mais utilizadas em todo o mundo, né, seja para a área de gestão e tudo mais, na área estatística não seria diferente. Então, eu posso falar de que construir uma amostra, um banco de dados, é construir uma planilha, por exemplo, que nem essa, onde eu consigo visualizar cada linha é um cliente do meu estabelecimento e cada coluna identifica as características desses clientes, que a gente aqui na estatística chama de variáveis. Então, aqui eu tenho os clientes que são promocionais ou regulares,
Aqui eu tenho um método de pagamento desse cliente, que é o cartão de crédito, o gênero dele, se ele é masculino ou feminino, o estado civil, se é casado ou solteiro, e a idade dele.